Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, você que acompanha o canal no YouTube, Jorge Alex, uma voz no deserto. Primeiramente eu quero me desculpar, pois esse vídeo era para ter entrado na quinta-feira, como os demais vídeos, mas eu não consegui gravar. Tive bastante coisa para fazer essa semana. Então ele está entrando hoje. E talvez eu mude a data dos meus vídeos para as terças-feiras. Ainda estou analisando ainda, não tem nada concreto. Mas, vamos lá. Deus é bom o tempo todo. Irmãos, nós chegamos ao último episódio desta série, onde falamos sobre os acontecimentos da volta de Jesus. Foram episódios curtos, episódios simples, mas com uma base bíblica, sempre priorizando a palavra de Deus. E se você perdeu algum episódio, entra na playlist, lá no canal do YouTube, a série A Volta de Jesus, Esperança e Urgência, e confere os vídeos lá, estão todos postados lá. Bom, durante essa jornada, nós falamos sobre promessas, falamos sobre arrebatamento, sobre a tribulação, sobre o reino milenar. E agora, o momento talvez mais solene de todos, o juízo final, o juízo de Deus. Apocalipse nos mostra o fim de toda injustiça, o dia em que Deus julgará com perfeita justiça e cada pessoa receberá o seu destino eterno. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 20, no capítulo 11. 20 e 11, diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. De onde cuja presença fugiram a terra e os céus. Aqui, João não vê o trono da graça, mas o trono da justiça divina. É o tribunal final, onde não há defesa, nem apelação. É o juízo do trono branco, onde toda boca se calará diante do justo juiz. Eu quero falar um pouco sobre o tribunal de Cristo, que é o julgamento dos fiéis. Porque antes de falarmos do trono branco, antes que eu possa falar do trono branco, nós precisamos lembrar que há outro julgamento, reservado aos filhos de Deus, o tribunal de Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Diz assim: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, para receber tudo o que tiver feito por meio do corpo, por meio da igreja, seja bem ou seja mal. Esse julgamento, ele não é um julgamento para condenação, mas para recompensas, para galardões. Ele ocorre nos céus logo após o arrebatamento, enquanto na terra acontece a grande tribulação. Nós já vimos, já estudamos que nós, pré-tribulacionistas, nós cremos que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 3, 13 ao 15. 1 Coríntios 3, 13 ao 15. Diz assim: A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. O tribunal de Cristo, ele revela a graça de Deus. O trono branco revela a justiça de Deus. Vamos falar sobre o trono branco agora, o julgamento dos ímpios. Leia comigo Apocalipse 20 e 12, irmãos. Capítulo 20, versículo 12.
20:12. Diz assim: E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esse é o julgamento dos mortos sem Cristo, de todas as eras, de todas as vidas. Eles ressuscitam após o milênio para enfrentar o grande juízo final. Os livros revelam as suas obras, e o livro da vida confirma quem permanece em Cristo, ou quem permaneceu em Cristo. Quem não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Diferente do tribunal de Cristo, aqui ninguém é recompensado. Todos são condenados. É o último ato da justiça divina. Talvez você tenha ficado com alguma dúvida. Talvez você não tenha entendido bem. E não sabe, não compreendeu a grandeza disso tudo. Então vamos entender melhor a diferença entre os julgamentos de Deus. Pense assim junto comigo, reflita comigo agora. O tribunal de Cristo é para os fiéis, aqueles que foram salvos e arrebatados, aqueles que receberam Jesus como Salvador e permaneceram firmes até o fim. Ali, Cristo avalia as nossas obras, a nossa fidelidade e nos entrega recompensas eternas, que nós chamamos de galardões. No trono branco é totalmente diferente. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. No trono branco é totalmente diferente. É o julgamento dos ímpios, aqueles que rejeitaram a salvação, que não quiseram saber de Deus, não quiseram saber de Jesus. Portanto, cada julgamento ele tem um propósito. Um revela a graça, o outro a justiça. E então vem o novo céu e a nova terra, que é o lar dos salvos. Apocalipse 21, no capítulo 1, fala: E vi um novo céu e uma nova terra. E no versículo 4 vai dizer: E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Oh, aleluia, glória a Deus. Que momento mais esperado. Depois do juízo, Deus renova todas as coisas. A morte é vencida, o pecado ele é eliminado e o mal nunca mais existirá. O céu não é apenas um lugar, ele é a presença eterna de Deus com o seu povo. Cada lágrima, cada luta, cada renúncia, tudo isso terá valido a pena, porque estaremos para sempre com o nosso Senhor. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Agora, como viver à luz da volta de Jesus? Eu separei 3 tópicos muito importantes para nós analisarmos juntos, para nós crescermos juntos. O primeiro é a santidade. Em 1 de João, no capítulo 13, no versículo 4, está escrito assim: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Santidade é viver para Deus, mesmo no mundo corrompido e perverso como esse que nós vivemos. 2. Vigilância. Mateus 24, no versículo 42, diz: Vigiai, porque não sabeis a hora em que virá o nosso Senhor, ou o vosso Senhor. Não dá para viver relaxado espiritualmente. Não podemos ser pegos distraídos, irmãos. Qualquer momento a trombeta vai soar, e aí pode ser tarde demais. 3. E último, evangelismo. O Senhor, ele não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça. 2 Pedro 3 e versículo 9. Quem entende o fim vive diferente no presente. Quem crê que Jesus vem, anuncia enquanto há tempo. Essa é a nossa missão como igreja. Essa é a nossa missão como filhos, servos do Senhor. Para concluir e encerrar essa série,
esse é o capítulo 10, episódio 10, é o final, eu quero te dizer uma coisa. Presta muita atenção. Hoje ainda estamos diante do trono da graça, onde há perdão e misericórdia, mas um dia o trono será de justiça. Leia comigo o que está escrito na palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 6 e versículo 2. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios 6, versículo 2. Diz assim: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o tempo da salvação. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Seu nome está escrito no livro da vida? A volta de Jesus não é o fim de tudo, é o começo da eternidade com Ele. Viva preparado, pregue com amor, pregue a verdade, a palavra é a verdade, porque o Rei está voltando e Ele não vai demorar. Se esta série te abençoou, compartilhe para que mais pessoas sejam despertas e que o Espírito Santo nos mantenha vigilantes até o dia em que veremos o Senhor face a face. Deus te abençoe e até a próxima. Curta, compartilhe e te inscreve no nosso canal. Toda semana um vídeo novo, uma série, uma pregação, uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de edificação, um estudo. Toda semana. Deus te abençoe e até a próxima.